Olá Pedro, muito obrigado por estás aqui a falar Obrigado, eu. eh, para estes nossos vídeos. Se calhar vamos começar pelo princípio e perceber, tu tiveste a engenharia, não é? Começaste como fotógrafo. Sim. Queria que me explicasses como é que tudo começou, como é que até chegares aqui, como é que tudo começou, porque é que tu foste para a engenharia. Bem, fui para a engenharia porque o meu irmão tinha ido para a engenharia e eu não desenhava desde pequenino, quer dizer, Tu não desenhavas desde pequenino? não tinha essa qualidade. E Não, a qualidade se calhar estava lá, não tinhas era ainda sim, descoberto. eu fazia uns desenhos em instrução primária, mas não era nada que, por exemplo, durante o liceu me atraísse. Eu fiz muitas coisas diferentes durante o liceu e depois, como era boa matemática, hum, fiz aqueles testes psicotécnicos, E já na altura, isso nos anos 60, não? tal e qual. Sim, sim, para aí em Princípio dos anos 60. 67, 67. 67 ou 66 fiz esses testes e dava para, poderia ir para artes ou para ciências. Portanto, da família escolheu um pouco ciências. Pronto, o meu irmão já estava No técnico. a entrar para o técnico e eu segui as ciências e fui para o técnico. Portanto, tive a sorte, como era boa matemática, eu andei, em 70, entrei em 69, em 72 eu já estava no terceiro ano do técnico. Só que o técnico estava invadido pela polícia e eu tinha começado uma prática fotográfica com os colegas. Porque Política. era um pouco aquela. Quer dizer, eu não era muito. Eu acompanhava os movimentos e acompanhei o movimento estudantil que havia na época. Hum, e era um pouco a tradição a fotografia funcionava como um documento daquilo que estava a passar. Portanto, havia um laboratório de fotografia na Associação de Mas tu tinhas Estudantes. percebido, já agora por curiosidade estás a falar nisso, tu tinhas percebido o que é que se tinha passado anos antes com os fotógrafos franceses, os tipos da Magnum, os Cartier-Bresson, Não, não tinhas ainda essa não noção? tinha essa informação, Ok. não, era um, não Não era, tinhas a noção de que uma máquina fotográfica podia ser uma arma política. Tinhas essa noção, mas era de uma forma empírica e não histórica. comecei a tomar essa noção quando entrei para o técnico, porque no primeiro ano do técnico hum, eu já tinha feito fotografia antes, durante o sexto e o sétimo ano, porque Atenção que o havia sexto e o sétimo ano é o 10º e o 11º ano. sim, é isso mesmo, o décimo e décimo primeiro ano, onde eu tinha uma máquina, uma prensa de contacto, porque o meu tio fazia fotografia e ele passou-me esse material todo. Portanto, tinha uma prensa de contacto, eu podia revelar e tinha um tanque para revelar. E aprendi essas coisas porque gostei, achei engraçado e gostei. Depois, quando entrei para o técnico, tornou-se um bocadinho mais sério fotografar, mas eu fotografava muito, já de uma maneira muito expressiva, usar filmes de alto contraste, usava-se o Kodalite, havia em rolo 35mm, eu Eram fotografava positivos ou negativos? Eram negativo, negativos, e depois ampliava-se, não é? claro. Portanto, havia um ateliê de Um fotografia no laboratório. técnico, um laboratório, mas eu nesses princípios, nesses anos, o que comecei foi, dada a instabilidade que havia no técnico na altura, comecei a frequentar a Sociedade das Belas Artes. Pronto, lá pedi a minha mãe para ver se havia dinheiro para ter essa situação de aprender História da Arte, de aprender mais fotografia, porque eu tinha consciência que sabia muito pouco de técnica e isso. E então, ao final da tarde ia. Mas eu comecei a faltar depois mais
às aulas do técnico e comecei a ir às tardes também para lá e aprendi fotografia, mas depois havia umas aulas de desenho de modelo com o Sá Nogueira e Com o Sá eu com Nogueira. o Sá Nogueira e esses foi as aulas que me marcaram, que eu percebi que até conseguia desenhar realisticamente, conseguia fazer um método de desenho que ele seguia e, portanto, isso foi muito Mas bom a para mim. pergunta Mas eu não estava a fazer desenho. Isso era um... eu estava a fazer também umas pinturas nessa altura. As pinturas sobre madeira. ainda E antes de teres ido para a Sociedade Nacional de Belas Artes. ainda antes de ter ido para a Sociedade, ou Então, na altura da Sociedade das Belas Artes, penso eu, não me lembro. Uma coisa muito influenciada pelas transparências do Noronha da Costa e portanto, eu teria que verificar isso em alguma coisa que tenha escrito sobre isso, mas é os anos de 72, 73, 74, em que estou metido em várias coisas com várias pessoas, desde a fotografia, passando por essas pinturas. Aliás, eu apanhei uma hepatite precisamente porque as minhas pinturas não eram à pistola, eram sopradas. E então a tinta acumulava-se e eu apanhei uma hepatite que depois me disseram que teria sido por estar nessa prática de pintar com as tintas, que eram esmaltes e que tinham chumbo e não sei o ok. quê. Mas trabalhava bastante à noite, nessa altura, Em casa dos teus pais. em casa dos meus pais. Mas então, há aqui uma parte só que eu não percebi, que é, tu dizes que não tinhas jeito para desenhar, ou pelo menos não Sim, tinhas eu essa não noção, nem pensava para nisso, pintar. claro. E depois tinhas ido para a fotografia quando estavas no técnico. E depois E dizes que... no primeiro ano do técnico fiz imensas coisas diferentes. E depois, no primeiro ou no segundo, mas tinham a ver com fotografia. Depois, no segundo ano ou no terceiro ano, houve essa ligação a diferentes grupos de pessoas, não só também a minha relação próxima com o André Gomes, Já vem que dessa altura. já vem dessa altura, já vem de criança, porque é Ah, está bem, ele meu era teu amigo de amigo criança, de exatamente. infância, mas houve uns espetáculos, os espetáculos acho que foram só em 74, não sei se houve alguma coisa em 73, com o Rosado, com o José Manuel Rosado e com que era a Lídia Barloff, Ok. e que eu fiz uma parte de imagem Documentação. e de projeção de luzes, fiz e fiz também cenário com outra pessoa, numas festas que se organizaram em casa do André Gomes e não só. Não foi também de outras casas. Portanto, esse momento é um momento também que há uma grande exposição do Noronha da Costa, penso eu, na Sociedade Nacional de Belas Artes, e que me impressiona muito. E o André Gomes está a fazer filmes com o Noronha, de modo que Com o Noronha. eu acabo por estar perto, não muito em contacto, mas acabo por apanhar, digamos, os restos de conversas, os restos de atividades e ações, e eu acabo por ajudar em alguma coisa mais tarde, quando se fizeram uns videoclipes dos Heróis do Mar e dos GNR, que completamente, se poderiam dizer, fora da linha dos grupos, mas porque havia uma pessoa muito especial, o José Pedro Vicente, que era irmão do Manel Vicente, arquiteto, e que era um grande programador
de ideias. Havia como que um grupo à volta do André e Então, mas esses videoclipes foram feitos por quem? Já agora, por curiosidade. eu fiz trabalho de câmara, Fizeste trabalho de câmara? Mas isso é já a princípio dos anos fizemos 80? Fizemos o Dunas. Fizeram o Dunas. Fizemos um do Dunas, mas esse Isso é uma grande surpresa. só passou na MTV Internacional, porque depois acho que não houve condições para passar na MTV. A MTV tinha começado. Tinha coisas sexuais? Não, tinha um ambiente homoerótico, sim. Mas diz-me uma coisa, quem é que era o realizador? O realizador era o José Pedro Vicente. Ok. E tu foste de câmara? Eu E diretor de fotografia, de alguma fui maneira? câmara, porque eu sempre gostei de mexer em máquinas e sabia de máquinas fotográficas. Mas isto já é Aprendi, isto era uma câmara, tínhamos uma câmara de 3 tubos, profissional, Sim, sim. Betacam, acho Mas eu. estamos a falar que aí já estamos a passar para 82, pá. Aí, não? Não, estamos a falar eu não sei quando é que saiu o Dunas. O Dunas é para aí 82, não? Já é nessa tempo, olha, estás a ver, eu estou já com desfazamento mas, portanto... Sim, porque Portugal nasceu antes do Dunas e Portugal deve ser 80, Então 81. foi coisas que fiz depois, nessa altura. Okay. Os espetáculos é que foram antes, aqueles outros espetáculos. Nos anos 70. Digamos que eu considero essa fase até o 74 de realmente um lado de iniciação ao mundo visual, em diferentes técnicas e em diferentes modos de fazer, mas sempre fiquei muito ligado ao desenho e à pintura. Mas explica-me só essa parte é que eu não percebi, que é, tu dizes isso tudo, que fotografia, técnico, mas depois... como é que entra o desenho e a pintura? É muito... Quando é que tu lembras quando é que foste agarrar num papel e começaste a dizer assim, não, agora apetece-me desenhar? Sei, acontece em 76, 77. Quer dizer, eu cheguei a fazer 2 ou 3 exposições de fotografia com outras pessoas durante o verão quente, foi 74 ou 75, mas nessa altura, quando o ambiente arrefeceu um pouco, eu decidi que queria ir para a Escola de Belas Artes. E então, nesse momento... Mas porquê? Porque eu queria desenhar... Sentias que a fotografia era curto? Porque eu queria ser fotógrafo, mas queria ter uma formação mais completa do que aquela que tinha conseguido na Sociedade das Belas Artes, que eram... tínhamos aulas de História da Arte com o Rui Mário Gonçalves, tínhamos umas aulas de Estética e depois também... E tinha essa prática de fotografia, mas também tinha prática de artes plásticas. Claro. Nomeadamente, à noite era com o Rocha de Sousa e à tarde comecei a fazer estes desenhos e a deslumbrar-me com o desenho com o Sá Nogueira. Mas depois há uma quebra, há um ano, o ano de 74 e 75, eu acabo de fazer muito pouco trabalho, nem posso dizer que tenha feito muito trabalho político, embora tenha estado ligado a alguns grupos, mas fiz sobretudo com um outro grupo de pessoas organizámos vários espetáculos culturais, fizemos um levantamento fotográfico na Sertã, muito documental, muito sobre o ponto de vista o que é que as pessoas trabalhavam na Sertã. E, portanto, por acaso, há uns anos fez um livro que documenta um livro de fotografia, em que são fotografias minhas e de mais 2 pessoas, a maioria talvez sejam minhas, mas foi um trabalho a 3, íamos sempre os 3 fotografar. Portanto, esse é um momento, é um momento que proporcionou uma exposição de fotografia na Sertã, em que a sua apresentação até levou com que as pessoas, a parte do público, rasgasse as fotografias e houve um certo sururu, um certo ambiente crispado, porque nós nos demarcávamos completamente das forças políticas na altura que coordenavam a vila. Mas
o Grupo Novo Teatro, levámos uns espetáculos lá, quisemos, enfim, animar culturalmente uma vila. Fizemos projeções de filmes do Norman McLaren e também os filmes O Sal da Terra, O Coração de Potemkin, enfim, fazíamos ao ar livre no verão, portanto, isto no verão 74, 75, não consigo Como precisar. Como é que foram buscar, tipo, os filmes do Eisenstein? Onde é que foram buscar? Vinha do MRPP, que tinha, o MRPP tinha acesso. Tinha um cineclube e tinha, portanto, nesse caso, e vinha também nós fizemos um contacto com o antigo, com o Félix Ribeiro, que é o antigo diretor da Cinemateca, e também com aquele cineasta que faleceu agora, que era, não sei se era os filmes da Costa do Castelo, não me lembro agora o nome dele, e com isso conseguimos alugar os filmes para projetar nessas situações, porque tínhamos um projetor 16mm que nos tinha sido emprestado. Portanto, tivemos uma atividade cultural, mas depois decidi entrar para a Escola de Belas Artes e só tive que fazer um exame de admissão que era um desenho, e eu fiz o desenho. Lembro perfeitamente do Carlos Amado estar a olhar para o desenho, porque era um desenho que eu fiz, fiz um casaco todo bem, desenho de contorno. Tens esse desenho? Ficou, não sei, não sei, teria que ir ver ali aos fundos dos arquivos. E era mas lembro bem que era um casaco que estava com muito pormenor. E ele achou muito curioso, porque ninguém estava a desenhar assim. Então, todas as pessoas estavam a desenhar com linha e com sombras e com, pronto, o desenho de estátua que se fazia de admissão às Belas Artes. E eu desenhei com o desenho que tinha aprendido com o Sá Nogueira. E ele é um desenho que me marcou, não é? Porque eu até hoje continuo a fazer muito desenho de linha, ao que tenho por base, e o começo é quando faço os meus cadernos, ou quando estou a viajar e gosto de fazer um desenho de uma paisagem, ou desenhar uma árvore, ou desenhar uma casa, uso esse método por onde eu aprendi. Fazes desenhos muito pormenorizados nos teus filmes? Sim, agora já não são, sim, mas eram muito pormenorizados, porque esse era o cerne do curso. Agora, se calhar estão mais libertos, mas é uma prática que eu gosto de ter, desenhar à vista, não é? E acho que ensina muito o olhar, não é? E, portanto, marcou-me muito esses momentos. Claro, quando entrei para a Escola de Belas Artes, segui o programa, não é? É evidente que eu saí no quarto ano do técnico, não é? Só me faltava um para acabar. És quase engenheiro. Sou quase engenheiro. E também sou quase pintor, porque eu também não ficaste até ao fim. Não terminei a Escola de Belas Artes, quer dizer, fiz o primeiro ciclo de bacharelato e depois no quarto ano também. O quarto ano é um número 4, parece que é um número bom para mim, para encontrar situações de mudança. Ao mesmo tempo, eu ganhei um concurso de candidatura como fotógrafo, e fui fotógrafo do Estado-Maior da Armada, fotógrafo profissional, onde aprendi muita tarimba, de fazer fotografia, de imprimir fotografia. E depois, inclusive, embora estando já a desenhar, constituí com o Paulo Sintra e a Laura Castro Caldas, fizemos uma empresa de fotografia, e onde estive a trabalhar até 86. Portanto, é um momento em que eu, nos anos 83, 84, já estou a fazer muito trabalho de desenho. Tenho o início com a Ana Leon
com muito trabalho de desenho, alguns desenhos feitos em duas mãos, outros projetos que começámos a definir e na altura fizemos uma instalação em 82, que é o Azul Vermelho, e fizemos uma exposição de desenhos. Portanto, aí, digamos que esta transição, as minhas transições são transições suaves. Portanto, eu fui aprendendo, fui encaixando várias coisas, várias maneiras de fazer, várias técnicas, várias situações, e eu poderia ter ido para o vídeo ou ter passado para o cinema, mas não, o desenho prendeu-se-me nas mãos e todo o meu trabalho dos anos 80, uma grande parte do meu trabalho dos anos 80 tem muito a ver, mesmo as pinturas têm uma parte de desenho que está sempre muito presente. Mas depois começo a experimentar materiais. Mas já voltamos a isso. Sim. Quando tu foste para as Belas Artes, em 77? Sim, 76, 77. 76, 77. Como é que tu olhavas para o teu trabalho e quais é que eram as tuas preocupações? Eu nessa altura só pensava em ser fotógrafo. Tu querias ser. E tu vais para as Belas Artes para desenvolveres, para ganhar mais visualmente, não é? Perfeitamente. Só que nas Belas Artes, como há um curso geral de início, não havia um curso específico de fotografia, havia umas cadeiras de fotografia, mas que eu não cheguei a frequentar porque eu deslumbrei-me pelas aulas de desenho, pelas aulas com o Lagoa Henriques, e o Carlos Amado no desenho também, as aulas de comunicação visual com o Lagoa Henriques. Portanto, a minha cabeça começou naturalmente a mudar, a fazer os caderninhos de registros gráficos, a pensar naquilo que se estava a ver. Isso é todo um trabalho que surge, por um lado, com o Lagoa Henriques, mas, por outro lado, com as aulas de um semestre novo que começou, que era de antropologia, e portanto acabou por se desenvolver em mim outras procuras, não é? E eu continuei muitos anos com fotografia porque era a minha subsistência, mas é só em 86 que eu largo completamente. Não, eu continuo a fazer fotografia, mas faço fotografia para referências para alguns desenhos que faço ou algumas pinturas que faço. E até agora não pensei expor as minhas fotografias. Mas há um momento em que deixo de ter o trabalho, a ideia de ter um trabalho como um fotógrafo. Porque eu fotografei para arquitetos, fotografei muita pintura, isso é uma coisa que vem da Sociedade das Belas Artes, porque quem fazia os catálogos era um pintor chamado José Cândido, que era também gráfico, e que me começou a chamar para fazer as fotografias dos salões da Sociedade Nacional de Belas Artes com ele, tirar as fotografias, depois passar a papel e ter o material para os catálogos que se faziam dos salões da Sociedade das Belas Artes. Só um pequeno parênteses. Esses salões eram pertinentes? Esses salões... Ou era uma coisa já muito bafienta? Não, estavam muito boas pessoas, muito bons Quem é que andou nesses salões? Tipo os Nourinhos da Costa, os Ariais? Não. Dordil, por exemplo, Clara Meneres, Helena Almeida... havia muita gente diversa que participava. O que eram os salões? É que eu não percebo nada. Os salões, era uma vez por ano? Os salões vinham de uma tradição... Pronto, é que a tradição, exatamente. Na Sociedade das Belas Artes, uma tradição de resistência, não é? De resistência política. E, portanto, era uma maneira de juntar pessoas que não era possível estar pessoas juntas, claro, não é? E os salões depois continuaram, digamos que não... que era uma perspectiva muito alargada, não é? Havia artistas... Obviamente, eu cheguei a participar, penso que em 2, ou numa exposição em 75, numa exposição que se chamava Figuração Hoje, em que haverá aquela discussão entre figuração e abstração. E data de 75, talvez o meu primeiro texto em que tento uma reflexão sobre essa questão da figuração e da abstração. E
portanto, continua, os salões continuaram, eu deixei depois de participar, mas eu conheci toda uma geração dos anos 70 e anos 60 de artistas que depois me pediam para eu fotografar os seus trabalhos, para os seus catálogos, para os seus arquivos. E, portanto, houve um contacto e um conhecimento de um conjunto de uma ou duas gerações que me deu uma ligação, digamos, que ao meio, mas já não era o canal fotografia, já era uma coisa muito mais alargada, tinha a ver com as artes plásticas. Quem é que... há algum colega das Belas Artes que tenha se tornado um artista conhecido dessa altura? Eu, quando entrei para as Belas Artes, é o ano em que volta para as Belas Artes o Cabrita Reis. Já lá está o José Pedro Croft, no segundo ano, penso eu. Conheci a Ana Leon também nas aulas de pintura e desenho. E, portanto, forma-se aí mas também conheci, na altura, o Fernando Brito e os homeostéticos, uns anos mais tarde já eu estava a tentar deixar a escola de Belas Artes, não é? Mas, portanto, há aí eu sempre tive muita curiosidade de conhecer as pessoas que estavam a fazer coisas, quer eu gostasse dessas coisas ou não. Mas desde que os artistas mostrassem um lado perdão, um lado profissional e tinham um trabalho por trás, isso era perdão, desde que eu me ia percebendo do trabalho que esses artistas estavam a desenvolver e iam apresentando, juntando com as aulas do Rui Mário Gonçalves, que realmente acabava a fazer não só o panorama europeu, americano, digamos ocidental da arte contemporânea, como também dava uma importância muito grande. Foi aí que foi nas aulas do Jorge Gonçalves, do Rui Mário Gonçalves, que tomei conhecimento da escultura do Jorge Vieira ao prisioneiro político desconhecido e que está em Beja neste momento, mas havia as esculturas do soldado morto, da Clara Menerja, portanto, todas essas coisas que eram muito atuais, havia informação que era discutida e que era falada nessa altura. Isso, digamos, que me preparou, me deu a base para estar, de certo modo, à vontade a desenhar e a pintar. Portanto, gradualmente, a ambição, a ideia de ser um fotógrafo vai-se desvanecendo. Pois, porque eu era um fotógrafo comercial, digamos, não tinha uma linha própria de fotografia, não é? Não sei, se calhar tenho que procurar nos meus negativos e se calhar encontro lá coisas que eu interessava-me pelos Ansel Adams, pelo Bill Brandt, e pelo Cartier-Bresson e havia a coleção Life, não sei se dos livros da fotografia da Life, e eu fiz essa coleção e isso deu todos os fotógrafos que enfatizaram todo aquele período a seguir a 1929, não é? Portanto, da Grande Depressão, não é? E que fotografam pela América e isso. Mas chegando também ao Robert Frank, portanto, acaba essa informação eu apanhei-a na altura também, não é? Mas estava a fazer desenhos. Mas comecei a fazer desenhos. E os meus desenhos começaram por ser os desenhos a grafite. É o que eu tenho, por sinal estão expostos agora há uma série que pertence agora à coleção de Serralves
e que está exposta numa exposição organizada por Serralves no Museu de Aveiro. Mas esses são feitos ainda quando estás na universidade, quando ainda estás em Belas Artes? Não, porque eu saio das Belas Artes de 82 e estes desenhos são de 82. E quais é que eram as tuas... Agora aquela pergunta que eu te fiz, para o princípio das Belas Artes, eu ponho agora para essa altura. Quais é que eram as preocupações dentro do teu trabalho nessa altura? Que é o princípio de tudo, porque é que tu fazes aqueles desenhos a grafite, porque é que eles têm algumas vezes evocações quase arquitetónicas, depois aparece a paisagem mais tarde. Sim, há todo um trabalho em 81, ainda na Escola das Belas Artes. Eu gosto de ter a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, da Universidade de Lisboa, que é o nome que a Escola de Belas Artes tem hoje, mas eu gosto de dizer da Escola de Belas Artes. Mas, portanto, em 81 eu faço muitas experiências de pintura sobre papel, desenho sobre papel e não sei, é um momento também, é um segundo momento da aproximação também aos expressionistas abstratos americanos dos anos, a primeira e a segunda leva desses artistas nos anos 50 e até o final dos anos 60, que sempre é outro pano de fundo, a ideia de uma pintura de grandes dimensões e que absorve o plano do observador. E eu acho que isso é que motivou a instalação que fiz com a Ana Leon em 82, mas ao mesmo tempo estava a fazer esses desenhos. Esses desenhos, nós tínhamos os dois, porque a Ana Leon tinha coisas muito que tinham a ver com formas antropomórficas e portanto eu tinha alguns desenhos em que apareciam umas formas que não sabia se tinham uns desenhos com pelos ou sem pelos, mas tinham uns riscos e acho que é uma sequência que não se explica. A certa altura começo a riscar e essa a exposição que fizemos dos desenhos que eu referi há pouco da coleção de Serralves, uma exposição que fizemos já com o Cabrita, com o Zé Pedro, a Ana Leon e eu, os quatro. É a primeira exposição no Círculo Artes de Coimbra, a convite da Túlia Saldanha. Isso também foi o contacto também com o Norte, porque aí conhecemos o Alberto Carneiro e portanto há um contacto com uma outra realidade para além de Lisboa. E o Lapa eu tinha conhecido na Galeria Diferença e há influência também aí dominante mais para mim do que se calhar para estes outros três, do Ernesto Sousa, não é? Porque eu estou a fazer serigrafia na Diferença e portanto entro em contacto conheço o Ernesto Sousa e o Ernesto Sousa era um vulcão um líder de puxar as pessoas para a intervenção, para o trabalho coletivo, para a experimentação na arte. Portanto, ele foi também determinante. Digamos, há muitos fatores aqui, uns que foram pesando mais ou menos conforme as situações em que eu fui me encontrando, mas nesses anos, no princípio dos anos 80, a influência também do Ernesto Sousa é fundamental. Então já agora estás a falar do Ernesto, queria que... Qual é a imagem que tu tens do Ernesto? Porque hoje em dia é um bocadinho... Há pessoas que o veem quase como um deus, como um catalisador de tudo o que foi feito de mais experimental nos anos 70 e por aí fora, e há outras pessoas que acham que ele era simplesmente um bullshitter, um gajo que andava para ali a mandar
Não tenho, eu convivi com ele, não tenho nada. Por isso, não, mas eu quero saber qual é que é a tua... Isto é as coisas que eu vou ouvindo. Claro. Eu nunca o conheci, como é evidente, e queria perceber qual era a imagem que tu tinhas dele, onde é que ele foi importante, onde é que ele foi determinante, onde é que os gestos dele, enquanto artista e enquanto catalisador da produção de arte... Ele era, sobretudo, uma pessoa um teórico, porque de qualquer modo ele tinha formação e escreveu livros sobre a escultura popular portuguesa, isso, pronto, fez cinema também. Ele estava muito ligado a alguns nomes da arte mais experimental, como o Robert Filiu, e ele tinha estado na Documenta a falar com o Joseph Beuys. Havia realmente uma aura de contactos que eu na altura estava em contacto através de revistas, sabia o que é que se ia passado em algumas documentas, sabia o que se ia passado com o Beuys, portanto, toda essa... e ele era, digamos, o sinal vivo de uma experiência de contactos, de uma arte que tinha a ver com a colaboração entre uns e outros, mas sempre com autonomia também. A certa altura o Ernesto começa a fazer uns grafites e faz imensos papéis com grafites e, portanto, está a experimentar também ele coisas novas já fora do lado mais ligado nesse movimento da arte e da vida, a que ele realmente prestou uma atenção especial. Mas somos a pensar, ele é um catalisador, é um meio que permitiu muitas pessoas se conhecerem umas às outras e fazerem coisas, e ele participar nisso. Portanto, ele era um se formos a pensar, maneira, era um curator, claro, portanto, ele era um curator. Claro. Portanto, sempre o vi mais como, se formos assim estritamente, mais como um curator do que como um artista, porque se faz um artista, mas é um cineasta, fez aquele filme com o Raul Solnado. Sim. E fez o Almada de Nome de Guerra. Também como é que ele te influenciou? Como é que tu sentes que ele te influenciou? Eu conheci-o no momento em que em que a antiga estrutura da Grafil, que era uma associação, não sei se já era cooperativa, mas acho que não, acho que era uma associação de gravadores, se transformou na Diferença e o vulcão Ernesto aparece realmente a pôr as coisas, a intervir e a funcionar, não é? E a fazer funcionar as pessoas que estavam no nascimento da Diferença. Portanto, nesse sentido, ele proporcionou situações e ia desenvolvendo o seu trabalho de reflexão e de escrita, mas ele era... Então tu sentes que ele para ti foi importante porque abriu conhecimento. Tal e qual. Abriu conhecimento, tal e qual. Explicou-te o que é que se passava fora, quem é que era o Beuys, quem é que era este, quem é que era aquele, que tipo de cinema é que estava a ser feito. Claro. Foi aí que ele foi importante. Era uma pessoa muito atenta a tudo o que se estava a fazer e intervia sempre que podia. Agora, se fores a pensar, em termos de... Não se pode pensar o Ernesto Sousa em termos de... que eu não seja mal entendido com isto, mas em termos de uma sequência de obras ou de um artista que
fez um determinado tipo de trabalho, ou sei lá, como o Julião Sarmento, começou com a pintura, depois fez instalações, depois... Não, o Ernesto também morreu cedo, não é? Esperaríamos que ele tivesse vivido mais tempo. Mas a sua principal preocupação era essa de ligar as pessoas a projetos e a ideias, várias situações de arte postal, de serigrafias, foram feitas em conjunto com ele na diferença. Portanto, Olha, e essa convivência que eu tenho de memória, de boa memória do Ernesto Sousa. Então, explica-me lá como é que funcionava o grupo, que era a Leon, tu, o Cabrita, o que é que vos unia? Era só mesmo uma procura de fazer coisas? Havia uma afinidade estética? Havia preocupações de conteúdo? A posição era mesmo essa, que não tinha que haver afinidade estética nenhuma, tinha que haver que cada um fazer o seu trabalho. E, de repente, gerou-se uma confiança muito grande na seriedade e na qualidade a que cada um se obrigava. O grupo, entre aspas, do Cabrita, do Zé Pedro, da Ana Leon comigo, o que levou a essa ideia de fazer uma exposição no Círculo Artes Plásticas de Coimbra em 1982, que é o mesmo ano em que eu faço com a Ana Leon, portanto uma dupla, a exposição Azul Vermelho, que é uma instalação na diferença, mas esse grupo vem de 4 anos de convívio, desde 77 a 82, não é? De 77, durante a escola nós convivíamos como colegas, mas cada um fazia o seu trabalho e a ver o que é que o outro estava a fazer, o trabalho funcionava de uma maneira muito natural. Muito orgânica. Durante o ano de 80 e 81, eu realmente aproximei-me da Ana Leon e começámos a fazer alguns desenhos e começámos a fazer esses projetos. E que deu na tal exposição Azul Vermelho de 82. Ao mesmo tempo, eu já estava a fazer uns desenhos a grafite grandes e deu a exposição de desenhos com os desenhos também grafite e a pastel da Ana Leon, que nós tivemos 2 exposições ao mesmo tempo na Sociedade das Belas Artes dos desenhos. Eu estava de um lado e ela estava do outro, portanto, um trabalho de um e do outro, e o trabalho em conjunto do Azul Vermelho na diferença. E, ao mesmo tempo, sempre presente, também há uma altura que, eu não sei se a primeira exposição que o Cabrita faz na diferença, não sei se é também a 81, não tenho bem certeza, ele saberá melhor que eu, mas... portanto, este núcleo de pessoas acaba por estar bastante perto, porque convivíamos diariamente e encontramos essas ideias de expor e de ter aquela máxima, não temos nada a perder, não dependemos de críticos nenhuns, nós vamos definir o nosso espaço, o espaço que queremos e o espaço que chegámos na altura, depois o que foi em 85, foi a Sociedade das Belas Artes, mas as outras situações apareceram pela conjugação deste pequeno grupo, não é? Voltando ao teu trabalho, isto agora é uma curiosidade quase lúdica, que é, nos anos 80, vocês andavam todos a partir as telas ao meio. Tu, o Julião, o Pedro Proença, o Cabrita, estava tudo em banda desenhada. Eu sei que o David Sall, não sei se é o primeiro a fazer isso, não é? Sim. Qual era a ideia de ter
várias pinturas dentro da pintura? Porquê é que toda a gente estava fixada nisso? Porque tu tens isso e estes artistas todos que eu estou a dizer Eu tenho têm isso, isso. mas o que eu tenho Se nos calhar é anos diferente. 80 é dípticos. Pronto. Portanto, era uma Mas depois a questão, determinada era uma altura questão económica, porque o que Pronto. nós usávamos, o que eu usava para pintar, e o Cabrita também, eram portas. Eram Portas portas de madeira. em cartão prensado, que eram cartão encabeçados por uma madeira. Então, eram portas, e era um material muito barato, aguentavam muita ação sobre essa superfície, inclusive o Cabrita acaba por recortar e por partes e deixa algumas desses painéis recortados e abertos. Aliás, é a exposição do arquipélago. O que eu tenho são trípticos, não é? Portanto, as imagens continuam de um lado para o outro. Eu só muito mais tarde é que começo a separar e a criar Já situações. no princípio dos anos 90. Quem está a fazer isso mais sistematicamente é o Julião. O Julião, claramente. Porque o Cabrita também são como que situações, pode pôr 4 situações lado a lado, mas não faz como o David Sal, ou que isso seria mais a linha de alguns trabalhos do Julião, que é o ter vários planos como uma banda desenhada. E eu acho que tem a ver com a questão de misturar estilos, misturar modos de representação, poder pôr ao lado uma cena representada e depois pôr ao lado um texto, ou pôr um lado uma mancha abstrata. Portanto, e esse lado que de facto foi desenvolvido por algumas pessoas nos anos 80, eu não as vejo nem na Ana Leon, nem no Rui Sanches, nem... Mas isso depois aparece no teu trabalho então mais tarde, aquelas pinturas, aquela pintura que o Rui Vitorino tem e que eu agora até tenho uma na galeria também. Sim. Aí já aparece mais esse... Aparecem vários planos, mas eles ligam-se uns com os outros. Sim. Porque o desligar, o aproveitar o contraste entre os diferentes planos de uma maneira mais contundente, é uma situação que aparece mais tarde, aparece só a meio dos anos 90, no meu caso, não é? E porquê que tu foste por aí? Há um momento, tudo tem a ver com as coisas que me foram acontecendo. A Raquel Henriques da Silva convidou-me para fazer uma exposição no Museu do Chiado. E essa exposição, que se intitulou Memória Involuntária, e teve a ver com uma situação muito engraçada, e que eu ia a qualquer hora para o museu, tinha digamos, um livre trânsito para a parte da biblioteca e da parte de arquivo, onde estavam um conjunto de desenhos que eu tinha escolhido. Eu tinha visto o acervo que o museu tinha, que, como se sabe, é um museu que está centrado de 1850 a 1950. Entretanto, houve um artista que é muito conhecido, que é o Sousa Pinto, mas o que me interessou do trabalho dele foi uns conjuntos de trabalhos de umas paisagens que ele tinha feito, umas em Paris, outras na Quinta de Benfica que ele tinha, que eram umas paisagens a pastel seco, são super luminosos. Não é por acaso que os artistas usam o pastel seco, porque o pastel seco é como que um pó que pões numa superfície e que reverbera, o espaço que fica entre os grãos do pigmento, que permite que a luz passe por que incide no trabalho e acaba por se dispersar nesses microgrãos, não é? E criar luminosidades. É por isso que, por exemplo, tem que ser muito cuidado a fixar esse tipo de trabalho, porque o fixativo vai eliminar esse ar
que existe entre as partículas do pastel e, portanto, os trabalhos perdem muito significativamente a sua luminosidade. E eu fiquei fascinado com trabalhos, eram trabalhos pequenos, 50 por 40, outros A4, portanto, formatos pequenos. E o que eu fiz, passei, não sei se um mês ou mês e meio, a ir todos os dias ao museu e copiava os desenhos, os desenhos que construíam essas pinturas. E há um momento em que eu estou a olhar para a mistura porque ele tem caminhos feitos com diversas cores e, portanto, acabas por conseguir individualizar os grãos das diferentes cores. E há um mundo de pintura abstrata que está ali naqueles bocadinhos, naqueles pormenores dessas pinturas, desses desenhos a pastel sobre papel. E isso, porque quando eu vou para lá, eu não sei bem o que é que eu vou fazer. Okay. Eu só tinha dito à Raquel, está bem, eu vou trabalhar sobre esta série. Ela ficou muito satisfeita porque era uma série de trabalhos, ou um conjunto de trabalhos, não era uma série de trabalhos, mas era um conjunto de trabalhos que nunca tinham sido mostrados em conjunto pelo museu e, portanto, em que eu aproveitei para agora, porque eles na exposição estavam presentes, tinham uma parede, e eu criei um espaço onde desenvolvi um conjunto de pinturas. Ora, esses conjuntos de pinturas que eu montei como se fosse de um cabinet amateur, portanto, uns mais acima, outros mais abaixo, tinham, o que é que tinham? Tinham as linhas sulcadas numa pasta de tinta que eu tinha posto na superfície, mas essa pasta de tinta era uma mistura de cores, mas feita a acrílico, evocando, digamos, essa memória desses fundos que estavam nos desenhos do Sousa Pinto. Portanto, aí há um aparecimento de... Aí não há uma fragmentação ainda, porque há uma recriação dos desenhos em diferentes dimensões, dos desenhos que são a estrutura de cada imagem, uma casa, um caminho, 3 árvores, não sei o quê, e depois num fundo completamente abstrato, quer dizer, como o fundo autonomizou-se relativamente ao desenho, enquanto nos desenhos de Sousa Pinto o desenho estava lá e era por causa daquele desenho que o pastel depois preenchia e criava o enchimento e criava, digamos, a obra em si, e eu acabei por criar 2 planos, mas um muito imbricado nele, porque o desenho era sulcado na tinta fresca, coisa que eu já tinha feito, mas com os desenhos, com uma série que fiz sobre os desenhos do Piranesi, mas aí era uma situação monocromática. Eu dava uma base de tinta, nos trabalhos dos anos 90 a 95, tanto em pintura como em desenho, mas na pintura era uma pintura a óleo, um óleo de secagem rápida, mas que eu dava uma camada branca de fundo, depois dava a tinta preta e depois sulcava um desenho fino. O desenho agora, nesta exposição do Museu de Chiado, que eu considero como um momento de charneira, digamos, se eu pudesse fazer aqui um parênteses muito rápido, não é? Eu tenho o trabalho dos anos 80 que aborda várias situações. Situações é uma procura. Os desenhos a grafite, as pinturas a acrílico sobre papel, que também são de 83 e 84, de formas abstratas ou antropomórficas, as referências à questão do cenário ou à questão dos fundos da pintura, que está nos trabalhos que eu faço a partir do Fra Angélico e a partir, portanto, desses pintores e do Giotto, não é? Portanto, os pintores dessa época, antes do
das descobertas e do desenvolvimento do trabalho, como do Pierre de la Francesca e isso. Portanto, são outra maneira ainda de encarar a pintura, mas me interessava porque as pinturas eram como cenários, eram também como bandas desenhadas, de certo modo, porque contavam pequenas histórias, que eram geralmente as histórias que são necessárias aos patronos ou encomendadores dessas obras, que eram as histórias da vida de Jesus e de Maria, e portanto são episódios da Bíblia, são situações. Mas em mim interessava-me o que estava, não o que contava a história, mas o que estava por trás dessa história, o que lhe dava ambiente, que de certo modo se ligava com esse meu interesse, que já falei há pouco, sobre a questão do plano que o observador vê, que é o plano que absorve o espectador e o que o introduz dentro do quadro. Portanto, o que eu fiz nessas experiências desses anos foi retirar as figuras, retirar as personagens, coisa que continuei a fazer noutras situações mais tarde, também quando fiz a instalação Muro contra Muro na Galeria Luís Sherpa, eram cenários de uma banda desenhada, que era o Little Nemo, onde eu tinha retirado os personagens e tinha aproveitado os fundos. Okay. Portanto, mais do que um estilo ou uma maneira de fazer, era mais uma questão de atitude, encontrar o espaço de quem faz, mas também o espaço do espectador. Mas, portanto, há esses, nos anos 80, há como depois, a partir da Bienal de São Paulo e de Bienal Veneza, em que eu participo, acabam por surgir uns elementos arquitetónicos que também sobre uns fundos escorridos de tinta, que é a série Travail du Peintre, que é também uma outra história, por causa tem um espetáculo por trás, com o Nuno Vieira de Almeida, mas portanto, mas abreviando, os meus anos 80 são uma mistura de várias situações, com muita experiência de materiais e com muita experiência sobre situações diferentes. Depois há como que um momento de pensar as formas como objetos. E eu passo uns 2 ou 3 anos a trabalhar sobre, que deu a exposição Histórias de Objetos, que foi o prémio da União Latina, em que se isolavam formas e elas estavam sobre um determinado fundo, mas a forma era imponente, tinha uma presença muito grande. Esses anos de 90 a 95, os trabalhos são bastante monocromáticos e têm um desenho por cima. Nos anos 95, 96, 97, surgem precisamente esses trabalhos em que ainda há desenho, o desenho açulcado, mais grosso, sobre uma camada espessa de pintura, e depois, até ao final dessa década, começa a desaparecer o desenho e eu começo a fazer trabalhos completamente abstratos. E é nesse momento que, por um lado, pelo motivo de montar os trabalhos em cabinet amateur, em uns mais assim, criando uma espécie de uma pintura única, conjunto, mas eu ainda não tinha noção, nessa altura, que era uma pintura única. Só quando fiz a exposição na Fundação Miraal de Maiorca é que os diferentes elementos começaram a encontrar relações visuais entre uns e outros e tinham o tema por referência, que eram os instrumentos e os objetos que o Miró tinha no ateliê dele. E isso é que foi o tema dessa exposição Campo de Sombras que fiz na Fundação Miró de Maiorca. E no seguimento disso é que o desenho começa a desaparecer e eu começo a fazer conjuntos de pinturas em que elas sozinhas são uma coisa, mas quando são organizadas em conjuntos que normalmente são retangulares,
não é? Portanto, são ou retangulares ao baixo, ou uns retângulos grandes ao alto, e que são, penso que se chamam composições, e acaba por definir todo o meu trabalho depois dos anos 2000 até praticamente até hoje, mas de certo modo com variações, mas em que a questão dos painéis montados como painéis de banda desenhada, com diferentes situações de contrastes de cor e de planos de cor, portanto com muito movimento da superfície, aumentando esse movimento com as diferentes profundidades dos painéis, são situações que eu vou desenvolvendo em todos os anos 2000 até 2010, não é? Porquê é que tu achas que desaparece o desenho, apesar de que ele não desaparece totalmente, não, como a gente sabe, mas... Nem ele volta a aparecer. Claro, Aliás, exatamente, ainda há bocadinho estávamos a falar sobre estava isso. a fazer uma pintura sobre um desenho. Mas porquê é que tu achas que nessa altura há esses dois movimentos? Um é o desaparecimento do desenho, outro é a fragmentação. Eu acho que, como disse há bocado, o meu trabalho é sempre um trabalho em que mas aí há uma certa causa-consequência. Mas aí há uma certa ruptura, não é? Aí a mudança é um bocadinho mais abrupta. Não há uma abrupta. ruptura. Eu estava a fazer desenhos sobre uns fundos escuros e por causa de ter visto os fundos do Sousa Pinto, esses fundos passaram a ter cor. E a certa altura esse desenho libertou-se por causa dos desenhos que eu fiz a partir dos objetos do Miró. E resultado também de experimentar, e pronto, eu comecei a experimentar sobre a MDF, com a espátula. Tem graça que os primeiros trabalhos que eu fiz em pintura, em 1900 ainda estava no liceu, penso eu, que fiz umas pinturas, sim, no último ano do liceu, e fiz umas pinturas à espátula, não é? Tem muita graça que a espátula depois me acompanhou, que me acompanhou, mas faziam uns desenhos de caneta de feltro e uns desenhos e umas pinturas à espátula, mas eram experiências, digamos, de juventude, não estava nada programado como um trabalho consequente. Era uma coisa, não diria, não era diletante, mas era, digamos, um hobby. Não era um hobby que eu tinha na minha atividade em casa, de fazer alguns desenhos e experimentar essa situação da espátula. Não me lembro agora como é que começou, mas isto é só para dizer que essas duas exposições de 95 e 96 são charneira para um outro tipo de coisa que tenha o seu grande desenvolvimento em todos os anos em que eu estou a expor muito em Espanha, que é desde 98, mais ou menos, a 2000, até agora. Sim, até agora, porque continuo a expor regularmente em Espanha também, não é? Mas há muito trabalho dos anos 2000 que nunca apareceu por cá, nem que está em Espanha. Porquê? Agora isto é uma curiosidade. Não, porque foram vendidos. As exposições que foram feitas lá. Foram as exposições feitas lá e a galeria colocou os colecionadores espanhóis, não é? Portanto, há alguma coisa dos colecionadores portugueses, mas não houve uma exposição individual minha com a força que eu fiz em Espanha. Em Portugal, não me lembro agora o que é que eu fiz nos anos 2000, só me lembro das exposições espanholas, porque se calhar, porque eu fiz, é um momento em que deixo a Galeria Luís Serpa para ficar só com a Presença, com a Galeria Presença, com quem tinha começado a trabalhar em 98, e há um momento em que há de facto a apresentação de alguns desses grandes conjuntos na exposição que eu faço em 2004 na Gulbenkian, que é os trabalhos de 1992 a 2004, não é? Mas essa exposição tem a sua grande repercussão, não foi cá em Portugal, foi em Espanha,
porque depois foi feita no Centro Galego uma versão dessa exposição, uma versão da exposição da Gulbenkian, aumentada com outras obras, porque já a exposição da Gulbenkian tinha recebido peças que vieram de Valência e que vieram de Madrid para a exposição. Mas depois a exposição no Centro Galego foi uma exposição individual, muito grande, com peças feitas especialmente para a exposição. Portanto, foi um desenvolvimento da exposição da Gulbenkian. E aí, pronto, se desenvolveu esse lado de trabalho com as caixas e com os painéis, com as diferentes profundidades. Mas no meio disto tudo aparece pronto, no meu percurso aparecem algumas obras públicas. E houve uma obra pública que me ocupou 2 anos e que foi um trabalho muito importante para mim, que foi a realização das portas da Basílica de Fátima, da Santíssima Trindade em Fátima. Não só as portas, que é um conjunto monumental, são 4 portas de 2 metros por 8 metros, em bronze, não é? E depois os painéis, seguindo o programa dos Mistérios do Rosário, que ladeiam as portas em Fátima. Voltando ao que estávamos a falar há pouco, sim, eu olhando para o teu trabalho dessa altura, lembro-me de alguns painéis de desenho, imagina de 8 desenhos, em que o tema é sempre o mesmo e há variações. E depois, olhando para algumas coisas que tu fizeste em alumínio, aí sim, remetendo para o que falámos no princípio da conversa, há situações mesmo diferentes, cromaticamente muito diferentes, numa intervenção de desenho, noutras não. Queria que me falasse um bocado porque é que isso acontece e quando é que isso acontece. Mas quando o desenho que tinha desaparecido no final dos anos 90, nos trabalhos sobre MDF, aparece, apesar de uma série que eu faço, que é a série Limites, que é uma série de desenho, e faço uma série sobre alumínios, que é os Trabalhos do Olhar, que é uma exposição que faço no Luís Sherpa. E tudo tem a ver com arquiteturas, com espaços interiores, espaços exteriores. Uma coisa que me preocupou na altura. E eram, sobretudo a série Limites e a série dos Trabalhos do Olhar, eram trabalhos a preto e branco. Portanto, era a linha branca sobre fundo preto ou linha preta sobre fundo branco. E eram trabalhos a papel, neste formato que eu costumo fazer, de 1,5 metro por 1 metro, ou de 1,60 m por 1,20 m. Eram trabalhos que tinham características, foram feitos a pastel de óleo, em óleo em barra, portanto, que permite também desenhar, mas, por exemplo, a linha preta sobre fundo branco, o fundo branco era conseguido assim de maneira, a folha era pintada de preto, depois era coberta de branco e depois é que era passado o pastel, esse stick de óleo, a fazer a linha que aparecia preta nesse fundo branco. E ao contrário também era, o fundo era pintado de branco, depois era pintado de preto e depois aparecia a linha branca, portanto, aparecia branco ou preto, mas sempre em camadas de pintura, não é? Portanto, não era sobre o papel. No caso da série Limites, era um trabalho a pastel, tudo a pastel seco, e essa série tem a ver com uma outra preocupação que tinha a ver com a questão de fazer um desenho em pequeno e de como é que ele seria em grande. De modo, essa série são cerca de 60 e tal trabalhos, e o que acontece é que eles vão mudando em proporção. Há um conjunto que são uns 7 ou 8 desenhos de base que são repetidos em diferentes dimensões. Portanto, a ideia era perceber até que depois os maiores têm um formato mais quadrado,
fogem um bocadinho a essa relação da horizontal com o vertical que tem, portanto, da proporção das dimensões que tem os primeiros limites, mas os limites a partir do número 60, ou assim, acho que é do 60, são quadrados, são quadrados de 1,30 m por 1,30 m, mais ou menos. Ou 1,30 m por 1,20 m, é o que me lembro. Mas todos eles tinham esse princípio e essa maneira de fazer, e foram feitos simultaneamente, acabei de os fazer e comecei a fazer coisas com cores. Portanto, eu, mais uma vez, volto a dizer que eu sou uma pessoa que fica muito seduzida por determinados materiais, por um lado, mas que me vão ajudar a resolver uma ideia em si, e a ideia aí que estava, a ideia que preside a muitos dos trabalhos dos anos 2000, são duas ideias. Por um lado, o interior e o exterior, o negativo e o positivo, portanto, nos casos de que varia a cor, e a questão da escala. Portanto, o desenho grande e o desenho pequeno, e por outro lado, a mistura de representações. E a mistura de representações, quer dizer, quando sejam elas abstratas, porque se analisar com um bocadinho mais de atenção, vai-se ver que nesses conjuntos abstratos, por exemplo, de vários painéis abstratos, que não têm desenho dos alumínios, desculpa. Dos alumínios pintados, vai-se verificar que são postos em confronto desenhos, maneiras de pintar diferentes. Portanto, há uns que são arrastados de tinta com outra cor por baixo, mas depois há outros que aparece uma forma que nem te permite perceber se é uma paisagem, se é apenas uma mancha que apareceu no meio de um fundo, e, portanto, há o contraste entre essas situações. Portanto, há duas situações diferentes de representação dentro da pintura que é abstrata aí, não é? E depois há esse outro lado que tem a ver com o acompanhamento do olhar, que é os painéis terem profundidades. Eu comecei por uma questão técnica com as profundidades de 6 e 10 centímetros. Pronto, era isso que eu... E depois fui aumentando, como mudei o processo técnico de realização dos painéis, porque os primeiros painéis eram uma estrutura de alumínio, tubo de alumínio, ao qual era colada uma chapa, ou soldada, uma chapa de alumínio também. O alumínio também não é por acaso, quer dizer, o alumínio surge também porque os painéis que eu fazia antes eram em MDF, e o MDF é um material muito perigoso, ele tem que ser muito bem selado para não entrar umidade, e não eram caixas como foram os primeiros painéis que fiz pintados, eram em madeira, eram umas caixas de madeira, e essas caixas tiveram que ter uma determinada estrutura para não empenarem, porque, infelizmente, as coisas que o nosso material de madeira que temos disponível e a quantidade de bons carpinteiros que temos limitou o uso na altura desse processo, e foi por isso que eu mudei para o alumínio. Okay. O alumínio também permitiu descobrir que a expressão do arrastar da espátula ou de pintar com pincel no alumínio dava resultados visuais bastante diferentes do que realizados sobre tela. Portanto, e mesmo as telas que tenho estado a fazer recentemente, o toque é nitidamente diferente do toque da tinta numa superfície de alumínio. E eu fui fazendo, havia por um lado essa situação interiores, exteriores e misturas, portanto havia misturas de interiores com exteriores. É na altura que eu faço uma série de 4 contentores
que eu chamo que são os 4 contentores, que são que têm muita representação e têm muita mistura de imagens. Um contentor são imagens de destruição no Iraque, por exemplo. Foi muito engraçado que ficou numa exposição, não se tinham, o curador não se apercebeu disso, e não sabia o suficiente sobre a peça, mas por acaso pôs esse que se chama contentor de paisagem, penso eu que é assim, está rodeado pela série e que tem a ver com a guerra, tem a ver com cenas de destruição de guerra, está rodeado pela série do Augusto Alves da Silva, da reunião que houve nos Açores sim, e dos aviões a chegar. Isso é onde, essa exposição? Não, essa exposição foi uma exposição da coleção de António Cachola no Museu de... Esses contentores que estás a falar é tipo aquela peça que mostraste no Algarve. Sim, que eu mostrei no Algarve. Exatamente. Eu só fiz 4. Só fizeste 4. Só fiz 4. Um é completamente abstrato. O outro tem 2 centrais petrolíferas com 2 painéis, uma virada ao contrário da outra, com painéis abstratos de fundo e de laterais. A outra é paisagem, tem um fundo abstrato e tem essa paisagem. E o outro que chama-se unidade de habitação, são fachadas, são 4 fachadas. Esse é o que mostraste no Algarve? Não. É capaz. Eu acho que é. É capaz. Portanto, e são trabalhos de 2004. Ok. Portanto, em que ao mesmo tempo estou a fazer coisas completamente abstratas. Portanto, essa questão de fazer as coisas abstratas ou figurativas, aliás, têm o tal ponto de partida que falámos no início, daquela exposição que eu participei, que se chamava Figuração Hoje, em que se discutia na Sociedade das Belas Artes, em 1975, 75 ou 74, portanto 20 anos antes, não é? A questão da figuração e da abstração. Portanto, para mim, não é um problema, não é uma situação. Eu, por vezes, gosto de fazer o contraste entre situações que têm um desenho que vai referenciar, por exemplo, como este desenho que tivemos a fazer há bocado. Está atrás de ti agora. É um desenho que tem um lado, tinha um lado de espaço, de profundidade, que depois, com a pintura que levou por cima, ficou completamente alterada, não é? Agora o desenho é lá uma referência que está lá, mas que já não dá a noção de estrutura. Portanto, ele ficou completamente desestruturado por causa da pintura que foi colocada em cima. Só esta experimentação levou a um outro lado de começar a deformar as peças. E, portanto, há depois também, ainda durante os anos 2000, até o 2010, e depois já no princípio até 2014 ou coisa assim, há uma série de trabalhos em que são chapas que são dobradas à mão e que são onduladas, umas são mais direitas, outras são mais onduladas, e são peças que vêm no seguimento, para mim, natural da experimentação sobre estes suportes. Umas, geralmente são peças isoladas, não fiz conjuntos com essas peças deformadas, mas fiz conjuntos com peças recortadas. E, portanto, nessa altura, acabei por chapas de alumínio de 6 mm e 10 mm de espessura, que acabei por recortar por padrões que desenvolvia no computador. Nesta conversa toda nunca falámos do computador, eu só queria fazer aqui um apontamento, é que muito das minhas ideias, do meu trabalho, tem 2 fontes principais. Por um lado, os caderninhos do Lagoa Henriques, que eu nunca deixei de fazer e que tenho, umas dezenas desses cadernos, que têm ideias, têm textos, têm desenhos para fazer instalações, e têm desenhos de paisagem, e têm
tudo misturado, não é? Por um lado. E por outro lado, a recolha de parte desses desenhos que são digitalizados, são colocados numa base de dados no computador e que serve de material que eu lhe dou diferentes saídas. Por exemplo, estes contentores que falámos há pouco foram feitos, por exemplo, há um que tem uma paisagem lunar com uma paisagem com uma outra paisagem. Essa mistura é feita a partir de uma banda desenhada do RG, do Tintin na Lua, que eu retirei uma parte de uma parte lunar, digitalizei, alterei, transformei e acabei por depois passar a película e projetar. Mas, assim como esses, há outros desenhos que não tiveram a sua solução em pinturas, mas tiveram a solução em impressões digitais. E com isso eu tenho uma certa obra gráfica em que há um grande peso, digamos, de obras feitas a partir de impressões digitais e, sobretudo, também a partir de desenhos, porque houve uma série que eu fiz para a Polígrafa de Barcelona e em que os desenhos, alguns são desenhos à vista que eu fiz e que depois transformei no computador e que depois foram passados para gravura em metal e foi feita uma técnica mista de mistura de litografia com água forte. Portanto, este universo de situações que ainda hoje continua. Eu agora, nos últimos anos, tenho pintado um pouco. Fiz uma grande série. Era isso que eu ia falar. Agora, só para terminarmos, pá, o trabalho sobre papel é muito importante também na tua obra. E eu acho que tem sido cada vez mais. E este formato de 1,60 m por 1,20 m, que às vezes acaba por ser, se calhar, 1,50 m por 80 m, ou 1,20 m por 70 m, pronto. Eu queria só perceber, tu fizeste uma exposição muito grande, que teve no Berardi e depois no Soares dos Reis, no Porto, uma série de 60 desenhos, mas que só foram mostrados aqui 30, não sei. Não, não foram mostrados todos, mas foram mostrados ainda uns 40. 40, pronto. O que eu olhando para estes desenhos, eu tenho convivido muito com eles durante o último ano. Eu queria perceber uma coisa, eu desconfio que a coisa é orgânica outra vez, mas se o ponto de partida é o desenho, se o ponto de partida são os alumínios, se o ponto de partida são as pinturas... É um desenho feito com pintura. Não, porque o que eu vejo é que tu, nestes desenhos, sei lá, vou-me lembrando de vários, por exemplo, se me lembrar de uns que tu me deste há pouco tempo, que é um amarelo e um preto ao alto, que remete um bocado mais... se calhar para os alumínios, estás a perceber quais são os desenhos que eu estou a dizer, não é? E depois tens outros, como aquele que está atrás de ti, que eu quando o vi, antes de tu teres feito, eu remetia para a paisagem, e depois acabou por ser uma coisa completamente diferente. Por isso eu queria perceber se estes desenhos são o ponto de partida, muitas vezes para os alumínios e para as outras coisas que tu fazes, ou anda tudo de um lado para o outro. De facto, não posso dizer o que acontece, por exemplo, aconteceu nessa série grande, que é que se chama Um Corpo Entre Outros, eu dei o mesmo título a todos os trabalhos e enumerei-os. São trabalhos que foram feitos como um pouco diferente do que eu fiz, do que este que tivemos a fazer hoje, mas em que tinha a folha branca e eu começava com uma mancha de cor e depois começava a fazer composições com formas à medida que as formas se iam estruturando. Então, são trabalhos que, por vezes, se fazem em 10 minutos ou em 10 dias ou em 10 meses, porque há trabalhos que vão ficando. Há uma primeira vaga de trabalhos de colocar as cores e as manchas. Há um lado que também tem a ver muito com o gesto, porque esta dimensão de 1 metro por 1,5 m ou de 1,20 m, 1,60 m, é muito a dimensão do nosso corpo e da nossa mão. E, portanto, a mão mexe e, embora eu não considere que o trabalho seja gestual, há um gestualismo que está inerente à composição
de cada trabalho. Eles são trabalhos abstratos, mas evocam muitas vezes situações Às vezes evocam de corpos, tensões, claro. evocam situações antropomórficas, evocam situações de tensão Entre objetos. entre objetos que se resolvem nos contrastes e na maneira como as cores são colocadas. Eu não consigo prever o que é que vou fazer, sinto que vou fazendo transições lentas entre as coisas que fiz antes e as coisas que fiz depois, mas há sempre como que uma memória daquilo que está atrás de tudo de mim e das outras coisas que eu vejo que acabam por ser influência para aquilo que vou fazendo de futuro. A última mesmo pergunta. Tu agora disseste uma coisa que se resolvem com as cores que eu depois aplico. Sim. Eu pergunto se tu resolves, muitas das vezes tu acabas por resolver hoje em dia, tu não tinhas cor no princípio, não é? Ou tinhas pouca cor, ou tinhas coisas, ou então quando havia cor era monocromática, eram cores mais escuras. Sim. Se tu hoje em dia resolves tudo muito com a cor, como é que tu olhas, como estávamos a fazer este desenho, também estavas a dizer que tinhas feito o desenho, neste caso com uma ponta de prata, não é? E depois ias resolver com a cor. Mas isso porque eu decidi, quer dizer, porque o que eu quando começo a trabalhar com o desenho, há desenhos mais simples, outros mais complicados. E os desenhos levam o seu tempo. Mas quando estou a trabalhar, às vezes, portanto, eu não fiz a sequência normal, que é qual que seria óbvia, que era pegar um papel, fazer-lhe um desenho, está acabado o desenho, agora vou pintar por cima. Não, eu fui fazendo desenhos, foram fazendo, sabiam se resultavam, há coisas que não resultam. E não resultam, depois são pintadas por cima. Há trabalho que é destruído, que é destruído, reconstruído, e há trabalho que é refeito durante o processo. Eu fiz um montão de trabalhos, dos quais selecionei por exemplo, a série de 14, penso eu, que apresentei na Vieira da Silva. E essa série são os tais desenhos em que é a tensão da linha. É como se uma linha conseguisse criar um objeto e nós temos a ilusão de estar a ver uma coisa sólida no meio de uma folha e é apenas uma linha, como se fosse um arame que estivesse ali sobre o papel. Portanto, nesse sentido, a Ponta de Prata ajudou muito, porque não esborou a linha, é uma linha precisa, portanto, pode ser feita quase com 1 milímetro ou décima de milímetro de desenho, com 1,5 milímetro ou 2, como eu fiz, passando várias vezes aqueles desenhos da Vieira da Silva. É um desenho primeiro, depois há um segundo desenho ao lado e depois as duas linhas foram preenchidas para criar a linha mais grossa. Porque era a experiência que eu estava a fazer nessa altura. Depois acabei por arranjar pontas de prata mais largas e de estar a desenhar mais diretamente. E acabei por complicar esses desenhos, e isso foi-se amontoando, esses diferentes estudos. Mas, a certa altura, eu tinha 40 folhas e conseguia separar umas. Olha, estas constituem um grupo. Aqui surgiu um tema que eu só me apercebi depois de vê-las todas em conjunto. Aqui surge, eu funciono um pouco assim, não é? Portanto, as coisas aqui estão dispersas e a certa altura elas ganham unidade, aliás, às vezes até pegando coisas de alturas diferentes, não é? Portanto, e essa unidade tem a ver porque há maneiras de fazer e há maneiras de pensar o espaço e o ambiente e o envolvimento do olhar do espectador que acabam por se conjugar mais num grupo que tem mais uma tendência num sentido e outras que exploram que começam a explorar outra situação. E por isso estes desenhos que estou a trabalhar agora com cor
ao princípio não eram para ser trabalhados com cor. Pronto, era essa a pergunta final, que é, tu tens vontade de fazer coisas sem cor? Sim, também. Tens. Também. Mas, portanto, não tenho que estar a pôr cor em tudo, não é? Mas, aliás, se for ver, eu tenho muito trabalho a preto e branco ao longo do meu trabalho, misturado com outras coisas. Claro. Houve um momento em que eu dizia, e também dizia, agora vou fazer a preto e branco, porque já estou um bocado cansado de estar a trabalhar com cores e vou trabalhar a preto e branco. Mas não é só isso, é porque há determinados assuntos que têm a sua maior intensidade representados de determinada maneira. Então acho que foi uma ótima maneira de acabarmos. A seguir temos o jogo de Portugal-Coreia e depois havemos de fazer outro filme, em específico para a exposição, que vai ser, já agora dizemos já, vai ser no dia 17 de fevereiro, na Galeria Miguel Navinha, às 10 da noite. Tal e qual.